Imagine um rei tão deformado que mal conseguia andar. Um monarca que babava ao comer, falava com esforço e via demônios à noite. Um império inteiro nas costas de um homem que mais parecia um cadáver ambulante do que um governante. Esta não é apenas a história de um rei doente, é o retrato de uma dinastia que apodreceu por dentro. Bem-vindos à Corte dos Horrores! Hoje você vai conhecer Carlos II, o último Habsburgo da Espanha, e descobrir como seu corpo, condenado desde o nascimento, arrastou para a morte um dos impérios mais poderosos do mundo. Prepare-se para uma viagem onde a história é mais assustadora que qualquer ficção. Ele era incapaz de falar claramente. Sua língua era grande demais para sua boca. Ele babava quando comia, e seu olhar, vazio e perdido, lembrava-o de uma criança presa no corpo de um velho. Às vezes, passava horas olhando para o nada como se estivesse vendo coisas que os outros não conseguiam ver. Seu nome era Carlos II, o último Habsburgo. O homem cujo corpo deformado derrubou um dos impérios mais poderosos da história. Suas mãos tremiam sempre que erguia um cálice. Seus passos eram desajeitados como se carregasse o peso de séculos de erros genéticos. Sua voz era quase um sussurro nasal úmido, interrompido por acessos de tosse. Cada movimento que fazia era uma coreografia involuntária de dor. Os cortesãos não sabiam se deviam olhar para ele ou desviar os olhos. Alguns faziam o sinal da cruz em segredo. Quando morreu, sua autópsia deixou o mundo sem palavras. Seu coração era do tamanho de uma avelã. Seus intestinos estavam gangrenados e negros. Seu único testículo estava carbonizado. Seu crânio estava cheio de um fluido fétido em vez de massa encefálica. Era como se seu corpo estivesse apodrecendo desde o dia em que nasceu. Mas sua história não é apenas a de um rei doente. É a história de uma corte que acumulava anões, bobos com deformidades, lunáticos, possessões demoníacas e até mesmo uma criança monstro desfilada diante do trono para o divertimento real. E isto não é um conto de fadas. É um pesadelo barroco. E para entender como chegamos aqui, precisamos primeiro confrontar o monstro que gerou tudo isso, o incesto. Um sistema fundado no delírio da pureza. Uma linhagem sanguínea que se tornou sua própria armadilha. E uma coroa que escolheu multiplicar seus genes sem jamais considerar as consequências. Porque antes mesmo de Carlos II nascer, ele já estava condenado. O que para seus contemporâneos parecia uma maldição, uma possessão ou até mesmo uma piada cruel do destino, hoje tem uma explicação científica muito mais sombria. Endogamia extrema. Durante toda a vida, Carlos foi conhecido como o enfeitiçado, um apelido que não surgiu por acaso. Numa Espanha ainda regida pela superstição, sua fragilidade, seus traços distorcidos, suas convulsões e sua infertilidade eram todos vistos como obra de uma maldição. Alguns afirmavam que ele havia sido enfeitiçado ainda no ventre da mãe. Outros acreditavam que sua fraqueza era um castigo divino pelos pecados do império. Rumores de feitiçaria se espalharam por toda a Europa, alimentados pelos próprios relatos que sua mãe enviava ao Vaticano. Embora hoje saibamos que ele foi vítima de séculos de incesto, na sua época, Carlos era visto como um homem possuído, um rei enfeitiçado. Carlos II nasceu em 6 de novembro de 1661 em Madrid, dentro de uma dinastia que já exibia sinais visíveis de decadência genética. Filho do rei Filipe IV e de Mariana da Áustria, parentes entre si por vários ramos da árvore genealógica, Carlos era frágil e doentio desde o nascimento. Aos 3 anos, ficou órfão de pai e com apenas 4 anos de idade foi proclamado rei. Sua mãe, Mariana, assumiu a regência
Embora muitos na corte soubessem que não era apenas uma questão de idade, Carlos simplesmente era incapaz de governar. Seu desenvolvimento era tão atrasado que só aprendeu a andar aos 6 anos e a falar com clareza apenas depois dos 8. Os médicos da época, incapazes de explicar suas inúmeras doenças, atribuíram sua condição a causas sobrenaturais ou à ira divina. Mas hoje compreendemos que seus problemas foram consequência direta de séculos de casamentos entre primos, tios e sobrinhas, todos dentro da casa dos Habsburgo. Seu coeficiente de endogamia era tão alto que, geneticamente falando, ele era mais um produto da teimosia do que da evolução. Nesse contexto, não é de se espantar que seu reinado tenha sido marcado por paralisia política, manipulação nas sombras por parte de sua mãe e de seus confessores, e por uma corte que se assemelhava mais a um teatro do grotesco do que a uma sede de poder real. Carlos não podia governar. Mal conseguia andar sem ajuda. Seu corpo frágil e deformado não funcionava como o de um rei guerreiro ou de um administrador diligente. Era estéril, apesar de ter sido forçado a 2 casamentos. Sua segunda esposa, Mariana de Noburgo, uma princesa alemã profundamente supersticiosa, logo passou a insistir que o rei estava possuído e que forças das trevas estavam impedindo a geração de herdeiros. Ela chegou a afirmar que via o diabo rondando seus aposentos. O casal tornou-se um símbolo grotesco, ele um espectro vivo, ela uma fanática rodeada de relíquias e mulheres piedosas. Enquanto isso, o trono espanhol definhava. Carlos não tomava decisões e não compreendia nenhuma. Os assuntos de Estado eram conduzidos por favoritos reais, como o Conde de Oropesa, ou por sua mãe, Mariana da Áustria, que jamais entregou completamente as rédeas do poder. Nos bastidores, França e Áustria já disputavam a herança de um império que cheirava a cadáver político. Em seus raros momentos de lucidez, Carlos assinava documentos sem compreender o conteúdo. Lia tão lentamente e com tanto esforço que frequentemente perdia o lugar no meio da frase. Dizia-se que, às vezes, ele perguntava se seu pai ainda estava vivo, esquecendo que Felipe IV havia morrido décadas antes. O Conselho de Estado orbitava sua figura com uma mistura de pena, horror e oportunismo. A própria corte havia se tornado um teatro grotesco, não apenas porque o rei incorporava a degeneração, mas porque tudo ao seu redor parecia arrancado de um carnaval de pesadelos. Procissões de santos, orações à meia-noite, curandeiros, exorcistas e exibições humanas montadas para entreter um monarca que raramente ria. Aquele império que um dia governou metade do mundo estava colapsando ao som do chiado asmático de um rei e de um trono rangendo sob o peso de uma decadência absoluta. Durante seu reinado, um costume herdado de Felipe IV e dos primeiros Habsburgo não apenas persistiu, como se intensificou. Manter pessoas com deformidades físicas e mentais como parte do entretenimento palaciano. Anões eram comuns na corte. Serviam não apenas como bobos, mas como bichos de estimação humanos para a nobreza. Eram vestidos com roupas eclesiásticas ou trajes noturnos para provocar risadas absurdas. Alguns eram forçados a lutar entre si, a dançar nos jantares reais ou a atuar como caricaturas vivas da aristocracia. Seus nomes e características físicas eram catalogados em inventários reais como se fossem simples objetos decorativos. A corte de Carlos II elevou essa prática a uma forma de arte grotesca. Pessoas com malformações severas, gigantismo, microcefalia e doenças mentais visíveis eram exibidas como espetáculos. Curiosidades anatômicas em exposição. Num cenário onde o próprio rei era uma figura deformada e sofredora, a linha entre o bobo da corte e o monarca tornou-se indistinta. Carlos não os observava de um trono elevado, mas do mesmo limiar da monstruosidade. Crônicas contemporâneas relatam jantares onde vários anões eram colocados debaixo da mesa para entreter o rei com sons grotescos e ruídos bizarros.
Outros eram treinados para imitar os nobres presentes, distorcendo seus gestos em pequenas performances humilhantes. Pequenas procissões burlescas ocorriam, com os deformados vestidos como bispos ou vice-reis, numa paródia da decadência institucional do império. Entre todas essas figuras apagadas pela história, uma se destaca e horrorizou toda a corte. Eugênia Martínez Valerro, a menina monstro, uma mulher adulta presa num corpo de criança. Seu rosto era de uma menina inocente presa num envoltório desproporcional. Um erro da natureza, um escândalo para a época, mas ainda assim uma fascinação para a corte de Carlos II. Foi descoberta numa vila por médicos curiosos e enviada ao palácio, envolta em seda e mistério. Os criados a olhavam com horror disfarçado de obediência. Os nobres a recebiam com silêncio constrangido. E o rei solicitou uma audiência privada. Reuniram-se numa câmara silenciosa. Ele em seu trono, ela em pé, coberta por um manto que não conseguia ocultar sua forma perturbadora. Carlos a fitou com um olhar fixo e sem piscar. Algumas testemunhas afirmam que ele até sorriu. Outras dizem que murmurou algo indecifrável. Os cronistas registraram o evento com caligrafia trêmula. Uma menina com corpo de mulher levada diante do rei como espetáculo. Durante dias, ela foi examinada, medida e desenhada. Os médicos debateram se era gigantismo precoce, distúrbio hormonal ou manifestação divina. Mas ninguém tinha respostas. E quando morreu, não viveu muito tempo. Seu corpo foi dissecado como curiosidade anatômica. Seu nome foi incluído nos registros como mais um capítulo sombrio da Corte dos Horrores. E com ela, caiu o pano sobre a corte mais deformada da história. Porque sua história, tanto quanto a de Carlos, não é apenas a de um corpo estranho, mas da de uma cultura que transformou o infortúnio em espetáculo. Eugênia foi a última visão do horror, o sorriso final e distorcido de um reino de dor. Convencida de que Carlos estava amaldiçoado e que sua infertilidade, doenças e distúrbios mentais não eram genéticos, mas demoníacos, a corte organizou diversos exorcismos oficiais dentro do Palácio Real. O rei não era visto como um sofredor acometido por doenças, mas como um homem possuído. Não buscavam uma cura, mas uma libertação espiritual. Frades especialistas em demonologia foram convocados da Espanha e da Alemanha. O mais renomado teria sido o Frei Froilán Dias, que afirmava que o rei fora alvo de feitiços e maldições. Durante os rituais, Carlos era cercado por membros do clero armados com crucifixos, água benta e relíquias. Sua esposa, Mariana de Neuburgo, estava convencida de que forças ocultas o rodeavam e mantinha no quarto relíquias de santos, amuletos e até mesmo um suposto fio de cabelo de São João Batista. Religião, medo e delírio se misturavam num palácio que havia se tornado um santuário do inexplicável. A ciência médica não conseguia explicar Carlos. O fanatismo tentava salvar o que restava de sua alma e do império. Carlos II morreu no Alcázar de Madrid em 1º de outubro de 1700, após um lento e agonizante declínio que durou semanas. Tinha apenas 38 anos, mas seu corpo parecia carregar o peso de 3 vidas. Após sua morte, foi realizada uma autópsia que entraria para a história da medicina como um dos relatórios mais macabros do século. Foi, nas palavras do próprio médico, como se seu corpo estivesse se decompondo durante toda a sua vida. E ainda assim, ele foi obrigado a cumprir deveres reais: casar, governar, sustentar. A morte de Carlos II não foi apenas o fim de um homem. Foi o fim definitivo da Casa de Áustria na Espanha. Sua morte desencadeou a Guerra da Sucessão Espanhola. Com Carlos, morreu o Império Habsburgo Espanhol. A história de Carlos II não é apenas a de um rei doente. É o relato de um sistema que se autodestruiu ao ignorar os limites da ambição, ao confundir pureza com condenação, e que criou uma corte onde a deformidade era a norma. Carlos II tornou-se involuntariamente o espelho de uma era mórbida, e seu legado, um alerta para qualquer civilização que pense poder brincar com linhagens sanguíneas sem pagar o preço. Mas isso é apenas o começo.
Essa história foi tão perturbadora para você quanto foi para mim? Então não saia sem deixar sua marca. Curta, inscreva-se e ative o sininho para não perder o que está por vir. O que revelamos hoje é apenas a primeira camada desse retábulo barroco de horror. Compartilhe esse vídeo com alguém que acha a história entediante e prove que a realidade pode ser mais perturbadora do que qualquer filme de terror. E conta pra gente nos comentários, você acredita que Carlos foi realmente enfeitiçado ou era apenas um monstro gerado pela coroa?